Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre as complicações macrovasculares da diabetes. Meu nome é Cíntia Oliveira, eu sou jornalista e enfermeira e esse é um canal de informação e educação para a saúde. As complicações macrovasculares da diabetes são aquelas que respondem, infelizmente, pela maior causa de mortalidade entre as pessoas com diabetes. E quais são essas complicações? São lesões nos grandes vasos, nas artérias de médio e grande calibre, que se caracterizam por placas de ateroma, ou seja, são placas de gordura que se formam nas artérias e que com o tempo obstruem a passagem do sangue por essas artérias. Essas complicações seriam o acidente vascular cerebral, a doença coronariana, em última instância aí, o infarto do miocárdio e a doença arterial periférica. Mas Cíntia, por que acontece isso? Bom, mais uma vez aí a gente tem o fenômeno da hiperglicemia, provocando as complicações macrovasculares na pessoa com diabetes. Essa hiperglicemia prolongada, apesar dela ser silenciosa, ela vai acontecendo diversas vezes ao longo da vida da pessoa que tem diabetes, justamente por um descontrole glicêmico ou controla, mas aí chega aquele feriado e sai do ritmo. Aí chega Natal e sai do ritmo. Aí chega no Novo e sai do ritmo. Aí tem o aniversário da esposa ou do marido, ou da filha, ou do neto, e aí desanda tudo. Você já imaginou quantas vezes no ano acontecem esses episódios onde você ingere mais do que fisiologicamente o seu corpo permitiria de hidratos de carbono? Isso gera episódios de hiperglicemia, sem falar daquela descompensação que a gente já falou aqui. Quando outras fontes de glicose que não alimentar, por exemplo, aquela que está armazenada no seu fígado, concorre para você ter hiperglicemia. Então, esse descontrole glicêmico, seja porque a pessoa não segue o estilo de vida que deveria, é sedentário, não tem uma alimentação equilibrada ou desregula, ou seja porque o próprio metabolismo dela não consegue fazer essa regulação adequada e concorre para essa hiperglicemia, é que vai desencadear a lesão na parede dos vasos. O que acontece quando você tem essa lesão? O início da formação da aterosclerose, que é o surgimento das placas de gordura que vão se formar ali naqueles vasos. Essa lesão, ela tem como fator desencadeante, no caso da pessoa com diabetes, a hiperglicemia. Mas outros fatores vão concorrer aí para que essa lesão também se acelere. Sim, porque no caso da pessoa com diabetes, infelizmente, a aterosclerose ela é mais acelerada e acontece mais cedo do que na população normal. E ela vai acometer aí mais da metade da população que tem diabetes vai ter, ou seja, uma doença cerebrovascular ou uma doença coronariana ou uma DAP. Infelizmente, a incidência, somando essas doenças, ela é muito alta na população que tem diabetes. E aí, quais são esses outros fatores de riscos que estariam associados e concorrendo para essa aceleração? Você tem aí obesidade, a dislipidemia, que é aquela desregulação do nível de gordura na corrente sanguínea. Você tem aí um outro fator, que é o tabagismo. As pessoas que fumam, costuma-se dizer que a diabetes e cigarro é uma combinação explosiva, porque você tem aí fatores inflamatórios concorrendo para a aceleração dessa aterosclerose. Além disso, o próprio sedentarismo, o estresse, hipertensão arterial. Normalmente a pessoa com diabetes ela tem concomitantemente uma hipertensão arterial e tem outros fatores. A gente já viu que a glicemia é tóxica. Essa toxicidade dessa glicemia que vai provocar disfunção desse endotélio vai inibir ou vai reduzir a produção do óxido nítrico. Esse óxido nítrico, ele é um importante vasodilatador. Ele é produzido ali no seu endotélio vascular
e tem uma função vasodilatadora para permitir o quê? Uma excelente perfusão sanguínea. Quando esse vaso ele se torna disfuncional, esse endotélio, há esse espessamento dessa parede e diminuição, né, do lúmen, né, por onde passa o sangue, o que vai acontecer aí? Tudo isso vai estar comprometido. Além disso, o óxido nítrico, ele também atua como um protetor para inibir o início da formação da aterosclerose, né, que começa justamente ali com a agregação de células, e a partir dessa agregação de células, outros elementos, substâncias vão se agregando, formando uma placa ali que tem uma certa fibrose. Só que essa placa, com o tempo, além de ela espessar, ela pode invadir o lume da artéria, né, tornando a coisa mais complicada ainda. Essa placa também, ela pode ser instável, e no caso da diabetes, ela é mais estável, porque ela é mais gordura do que fibrose. E quando essa placa se desloca, você também tem uma chatice. Essa placa também favorece que coágulos de sangue fiquem aderidos nela. Veja só quanta chatice. Então, quanto mais diminuído seja a passagem do sangue pelo lúmen dessa artéria, mais você vai ter aí uma dificuldade de levar o sangue para as zonas que necessitam. Você imagina as zonas nobres do corpo, como o coração, como o cérebro, né? Sem falar nas extremidades também. Então você tem aí a doença arterial periférica, que vai ocasionar o quê? Geralmente acomete os membros, as extremidades inferiores do corpo, e se manifesta muito nas pernas, que é nada menos do que a obstrução dessa artéria que irriga essa região, havendo aí um fluxo cada vez menor de sangue. E o que acontece? Por exemplo, é muito característico das pessoas que têm a doença arterial periférica, elas sentirem dor ao caminhar. Por que essa dor acontece? O que é essa claudicação intermitente? Você começa a caminhar, tem que parar. Por quê? Porque dói. E melhora quando para. Mas essa dor é decorrente de quê, Cíntia? É decorrente do aporte insuficiente de oxigênio para esse músculo funcionar. Como esse músculo não funciona corretamente com oxigênio, ele vai tentar trabalhar sem oxigênio. Ao trabalhar sem oxigênio, ele vai produzir ácido lático. Ao produzir esse ácido causa essa dor. Quais são os fatores de risco que estão associados ao desenvolvimento de aterosclerose? Como nós falamos, o primeiro desencadeante é a hiperglicemia. Depois vem aí a hipertensão, o controle da gordura, do colesterol, do triglicerídeos, sedentarismo, o tabagismo, a alimentação, a obesidade. Então, esse é o controle que o seu profissional de saúde, seja ele médico ou enfermeiro, ele vai trabalhar junto com você para que você possa desenvolver medidas que mudem essa configuração aí e tire você do grupo de alto risco de vir a desenvolver uma doença coronariana, um acidente vascular cerebral ou uma doença arterial periférica. Sobre as complicações macrovasculares da diabetes, nós ficamos por aqui. Nós estamos numa série de vídeos sobre diabetes com o objetivo de empoderar você que tem diabetes ou que é familiar de alguém com diabetes ou mesmo cuidador. Portanto, não deixe de assistir essa série de vídeos, porque quanto mais conhecimento você tiver e mais você aplicar esses conhecimentos, mais saúde e qualidade de vida você vai ter ou a pessoa que você ama terá.